Muito boa noite, caro telespectador. Estamos já no Noite Informativa, edição de quinta-feira, e hoje vamos ter o espaço de análise. Vamos olhar para o anúncio dos resultados das eleições autárquicas e os meus convidados são Momad Yassin, Augusto Pelembe e Adelino Buque, para não só olharmos para todo o processo eleitoral, mas também para tanto este anúncio dos resultados oficiais, parte da Comissão Nacional de Eleições, um anúncio feito ontem. Começo por si, Augusto Pelembe, muito boa noite, bem-vindo. Como é que olha para esta quase que decisão final das eleições autárquicas? Boa noite, Gizil, boa noite, meus pares de painel e a todos os moçambicanos. Antes de responder à sua questão, queria parabenizar o presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, Davis Beppe Simão, pelo prémio recebido a nível internacional num parlamento. É uma organização onde participam alguns edis do mundo e ele foi um dos convidados e por acaso recebeu esse prémio como um dos melhores edis na gestão da coisa pública e, segundo consta, é a segunda pessoa premiada depois da criação desta organização. Primeiro foi um dos edis da Itália e desta vez coube a esta organização dar este prémio ao Sr. Davis Beppe Simão. O que me traz alegria é saber que esta organização até conhece a cidade da Beira mais do que até nós moçambicanos, ou seja, é uma organização que conhece, ou seja, investiga muito mais a essência da função dos edis, daquilo que eles têm feito nos seus próprios municípios e por isso quero parabenizar ao Davis Beppe Simão por ser moçambicano também a ganhar esse prémio. Já é um orgulho para todos nós moçambicanos. Agora, olhando para a decisão, o anúncio ontem final do resultado, eu olho com um pouco de tristeza, não é? Porque continua a vincar aquela situação que já estamos cansados de ouvir, que as eleições foram justas, transparentes e livres. Ou seja, ainda insiste-se em dizer que, apesar de alguns incidentes, as eleições foram justas. O que, para mim, cansa aos moçambicanos, porque esses incidentes todos, quando olhamos para umas eleições onde até as urnas foram encontradas na praça pública em algumas autarquias, então aí entendemos que as eleições não foram justas e transparentes. E esse anúncio eu esperava que, no mínimo, a própria CNE, que tem competências para organizar, ainda tomar decisões muito mais sérias, podia ter anunciado ontem a anulação em alguns municípios que, no nosso entender, ou no entender da sociedade moçambicana, as eleições tiveram vários problemas, vários incidentes que por si demonstram que não houve transparência. E a CNE tinha uma oportunidade ontem, no mínimo, nas 5 autarquias, poderia ter vindo dizer que aqui haverá uma repetição de eleições, o que não aconteceu. E aí é essa mancha, apesar de nas 49, 48 autarquias houve um censo, um trabalho positivo dos próprios órgãos eleitorais, o que não deixa de nós parabenizarmos os próprios órgãos que trabalharam nesses locais, mas infelizmente essas 5 autarquias mancham em grande escala o trabalho da própria CNE. Agora, cabe
que ganharam dar valor ao voto dos moçambicanos, aquele voto dos munícipes que confiaram aos futuros edis, que esses façam valer esse voto, trabalhando para o bem-estar da sociedade moçambicana, que sirvam como exemplo o que Davis Simango fez para conquistar esse prémio como melhor edil, como gestor da coisa pública. Não é bajulação, mas é procurar mostrar ou fazer ver que os edis têm que fazer valer o voto que foram confiados pelos municípios. Coloco-lhe uma questão interessante. O MDM nestas eleições confinou-se praticamente no seu bastião, que é a Beira, num processo em que entra um novo ator, neste caso a Renamo. A Renamo entra e consegue conquistar pelo menos 8 municípios. Estaremos perante uma situação em que o MDM sofreu pelo regresso da Renamo a este processo eleitoral? Eu acho que de alguma forma sim, mas temos que aceitar que há 2 anos para cá o MDM foi vítima de ataques, tanto do próprio governo do dia, como também nos últimos dias da própria Renamo. E isto de alguma forma afetou a própria imagem do movimento democrático de Moçambique. E nós, quando fomos a esta eleição, nós estávamos cientes das dificuldades que íamos enfrentar e fomos seguros, confiantes em fazer a nossa história. E apesar desses resultados, estamos firmes. É bonito, no mínimo conseguimos manter a cidade da Beira, que é o nosso começo, é o começo da nossa história. Alguém dizia nos bastidores que nas revoluções que tivemos da própria Frelimo para a independência nacional, algumas vezes a Frelimo teve que fugir das suas bases. Na revolução da democracia dos 16 anos, a Renamo também em algum momento fugiu de Gorongosa, de Casa Banana, mas o MDM conseguiu manter a sua base. Ou seja, a nossa revolução, o MDM, apesar desse momento difícil, conseguiu manter o seu bastião. Ou seja, é um marco histórico, na minha opinião. Conseguimos manter e temos os pés assentos no chão, que vamos continuar a fazer a nossa história, o nosso caminho, seguros de que o que foi feito em Quilimane, o que foi feito em Guru, o que foi feito em Nampula, vai ficar na história, porque foi uma revolução. Quem ganhou foram os munícipes dessas cidades e que um dia vão se lembrar daquilo que o MDM fez naquelas cidades. Adelino Buca, como é que olha para este processo? Bom, muito obrigado. Eu penso que eu olho de forma positiva do ponto de vista daquilo que são os resultados que aconteceram. Mas antes disso, deixe-me felicitar a STV pelos 16 anos de existência e associar-me também ao colega Palembe e felicitar o Davis Simango, porque no fim do dia é o país que se torna referência de uma governação positiva, de modo que é Moçambique que fica no mapa do mundo referenciado como tendo um edil que ganhou este prémio. Portanto, está de parabéns o Davis Simango por esta conquista e que valorizo, mantendo, e até para que os municípios da Beira, como testemunho desse seu bom desempenho, o mantiveram na cidade, o que significa que, de certa forma, é um prémio merecido. Relativamente àquilo que são as eleições, eu quero crer que estas eleições tiveram os incidentes que tiveram. Podemos estar não de acordo com determinadas situações que aconteceram, mas globalmente trouxeram uma nova geografia política do ponto de vista daquilo que é
vai ser a governação deste país. Portanto, se nós recordarmos que nos últimos 5 anos a Renamo não estava em lugar nenhum e hoje está em 8 municípios e tem cerca de 490 membros das autarquias locais, é um exército de pessoas que está no processo de governação. Portanto, não há neste momento nenhum membro da Renamo que possa dizer que estou excluído, pelo menos do ponto de vista de governação autárquica. Portanto, são 490 membros das autarquias locais. Mesmo o MDM, pelo menos deste fundo de lugares, ficou com 84 e a Frelimo com 814. Portanto, nós temos uma geografia, quer dizer, diferente daquilo que era a geografia política do passado. Okay. A Renamo está em todas as autarquias, com membros das Assembleias Provinciais, em alguns casos até com forte influência nesses locais. Não é quem manda como presidente, mas eles têm uma palavra a dizer do ponto de vista de que há determinadas situações que podem criar problemas a quem está no poder. Portanto, estas autarquias, pela primeira vez, trazem-nos uma governação... Está a falar da Matola ou nem por isso? É? Está a falar da Matola ou nem por isso? Nem por isso, não. Okay. Noutros sítios também. Tá. Estas eleições de 2 de outubro trazem-nos uma nova forma de estar em que não há nenhum cidadão, quer dizer, aliás, cidadão não há nenhum partido político, pelo menos dos 3 de referência, que não tem responsabilidades neste país. Todos temos. Ontem a Renamo podia dizer que não se metia nisto porque não tinha nada a ver com não sei o quê. Hoje já não pode ser a mesma coisa. Então, eu penso que são eleições que, com todos os defeitos que possam ter, vieram trazer uma outra lufada de ar fresco em relação àquilo que é a governação do país. No fundo, a governação autárquica é onde mais há visibilidade, mas é o país como um todo. Estamos a caminhar para as outras eleições também, se calhar as coisas serão a este nível. Portanto, eu vejo, francamente, de bom grado aquilo que aconteceu. E recordar também que estas eleições tiveram uma participação que ultrapassa as últimas eleições. Excepcionalmente, uma das autarquias onde a participação foi extremamente baixa foi Gorongosa, com cerca de 71,59%, e a mais alta foi Metangula, com abstenção de 22%. Portanto, o Gorongosa teve uma abstenção de 71% e Metangula teve uma abstenção de 22%. O que mostra que as pessoas tiveram também muito interesse em participar nestas eleições. Eu penso que está de parabéns à sociedade moçambicana, estão de parabéns os partidos políticos que concorreram para estas eleições. Resta agora tirar lições e ilações daquilo que são os resultados que cada partido político obteve. Tá. O Matiassin, a Renamo é o partido que mais se queixa de irregularidades neste processo. Quais são, na verdade, as zonas de penumbra que este processo eleitoral registrou? Bom, muito obrigado pela oportunidade e cumprimentar a si, José, os colegas de painel e para si que está em casa, que nos vê e escuta. Também aliar-me aos colegas, né, parabenizar a STV por mais um ano de vida e que continuem nesta mesma senda, transmitir e fazer chegar a notícia para todos aqueles que merecem, como moçambicanos. Olhando para a questão que me coloca, primeiro dizer que nós concorremos em 53 autarquias, e das quais 5 são as que nos mostraram uma certa inquietação. Existem outros lugares também que nós entendemos que o processo poderia ter sido melhor do que foi e que, por certa razão, achamos que, fazendo um balanço geral, entendemos que essas 5 são as que
mais irregularidades tiveram, do ponto de vista do próprio processo, e que levaram com que a RENAMO pudesse recorrer também ao Conselho Constitucional. Isto recorrendo ao Conselho Constitucional porque percebemos logo a priori que não sentimos que o voto do moçambicano está assegurado por parte do Conselho Nacional de Eleições, porque se isso acontecesse, este processo nem estaria na situação em que está e muito menos estaríamos a seguir para o Conselho Constitucional. Olha, só dando um exemplo de um lugar, achamos também um bocadinho estranha a situação de Gorongosa, de Dondo também, mas achamos melhor não incluir no pacote das províncias que nós estamos a reivindicar um resultado diferente daquele que nos é colocado. É difícil não perceber, ou o cidadão moçambicano não perceber, o porquê que a RENAMO recorreu ao Conselho Constitucional em relação ao Matola. Quer dizer, que é um dos municípios que nós reclamamos que a vitória, o resultado deveria ser diferente do que é. É difícil não perceber porque que a RENAMO recorre em relação à cidade de Tete. Quer dizer, tivemos até uma questão inusitada num processo de campanha em que um candidato é retido, quer dizer, uma coisa que a própria lei eleitoral proíbe. Quer dizer, mas aconteceu em Tete. É difícil não perceber porque que a RENAMO reclama resultado, por exemplo, em Alto Moloco, porque afinal de contas houve um resultado inicial que foi trazido de Alto Moloco e de seguida foi trazido um outro diferente daquele que já tinha sido trazido à tona. Então é também difícil não perceber porque que a RENAMO reclama em Monapo. Quer dizer, ou é difícil não perceber porque é que reclamamos em Marromeu e Mocuba em Rebalo. Mas provavelmente nós acolamos a reclamação que a gente traz aqui como resultado das outras reclamações que a gente as trouxe no processo da própria eleição autárquica. É preciso recordar que no início do recenseamento a RENAMO já reclamava que existiam pessoas que não fazem parte da zona autárquica e que eram registadas no processo das autarquias. E não só, nós reclamamos também no princípio, a televisão vossa reportou que por exemplo, em Quilimane, o candidato ou cabeça de lista da RENAMO foi para uma mesa que deveria estar lá o seu nome, não é? Mas lá não constava. Sim, por acaso, só naquela mesa, acima de 336 nomes não constavam de pessoas que deveriam estar na mesma lista. E encontramos em outros lugares nomes a mais dos que deviam constar. Nós também trouxemos essas questões logo no princípio. Quer dizer, me refiro no próprio processo de campanha e data e pós-eleição. Nós trouxemos também, reclamamos a questão de que foi também reportado pela televisão que a sede da RENAMO em Tete tenha sido também de uma forma não clara invadida. Nós tivemos membros da RENAMO que foram retidos, tivemos até o candidato e seu filho. Quer dizer, numa altura que isto ao acontecer não só viola a própria lei eleitoral, mas fragiliza o conceito de independência do voto que o cidadão devia ter. Quer dizer, essas ações fazem com que o cidadão não se faz à mesa do voto com receio de ser-se viciado. Se for a ver, na história das eleições, nós temos o Conselho Nacional de Eleições, temos o STAI e temos a polícia que se tornam no processo eleitoral, quer dizer, também partes interessadas no resultado do próprio processo. Quer dizer, os partidos não só concorrem, eles em pé de igualdade neste caso, mas temos essas três instituições do Estado que também fazem parte daqueles que têm que ajudar a influenciar o resultado final. E eu penso que isto é mau. E essa reclamação é feita não só pela RENAMO, é uma reclamação que foi identificada e trazida pela sociedade civil, daí a sociedade civil no seu relatório ter dito que as eleições não foram justas e nem transparentes, e muito menos que o resultado tenha sido exatamente o reflexo daquilo que tenha sido o voto a nível das urnas. Então, eu penso que não é somente a reclamação da RENAMO, é o sentimento do povo. Hoje nós estamos a falar aqui do impasse na Matola, mas se for a Matola perguntar à população quem na verdade venceu o pleito, ou for a Alto Moloco perguntar, a população irá responder.
alinho a posição do Palem quando diz que o Conselho Nacional de Eleições provavelmente tenha perdido uma grande oportunidade de mostrar imparcialidade na gestão do processo. E eu penso que perdeu, porque a reclamação ou o formato de vitória do partido no poder em relação a esses 5 municípios, para além de ser duvidoso, eu penso que traz uma vergonha do próprio processo, porque as instituições que têm a obrigação de velar pelo próprio processo abstiveram-se de exercer a sua obrigatoriedade. Tanto como for a ver na declaração da deliberação, uma das questões levantadas por um dos vogais era de que o Conselho Nacional de Eleições perdeu uma oportunidade de se impor como um órgão eleitoral e foi servir ao povo esta vergonha em relação a esses 5 municípios, que eu penso que não é de abonar. É este sentimento que existe de que a RENAM sempre reclama, mas a RENAM não reclamou nos outros 44. Quer dizer, consentimos a vitória nos outros lugares com maior naturalidade. Se for a ver, por exemplo, na Beira, saímos logo a pronunciar-se sobre o resultado com maior naturalidade, porque entendemos que o jogo limpo perdemos nele. Mas existem outros municípios que fomos forçados a perder, ou seja, implicitamente nos foi retirada a vitória. E evidentemente nós temos que reclamar, porque este é o voto do povo. O Conselho Constitucional é o último recurso. Até que ponto é que esperam alguma resposta diferente dos outros órgãos que já haviam? Nós somos pelo cumprimento da lei e também no segmento do processo de recurso. Sim. Nós recorremos agora ao Conselho Constitucional, okay? Mas dizendo mesmo verdade, eu me sinto menos confortável com o processo que vai ao Conselho Constitucional por aquilo que o Conselho Constitucional mostrou-nos durante o processo da candidatura dos membros da RENAM. Quer dizer, nós tivemos aqui uma situação com o Conselho Constitucional menos agradável, ou seja, é de lei e nós temos que seguir, mas é menos agradável. Todos nós recordamos que o Conselho Constitucional não analisou a questão, o recurso interposto pela RENAM, alegando que a pessoa que tinha submetido não era a pessoa com legitimidade para tal, mas quando fomos buscar a legitimidade para tal, o Conselho Constitucional apareceu a dizer que não vai analisar o mesmo processo 2 vezes. E eu penso que faltou aqui um bocadinho daquilo que deveria ser uma aula do Conselho Constitucional, porque se a priori diz que não vai analisar porque a pessoa não é legítimo, quando a gente vai buscar o legítimo não vai poder dizer que não posso analisar pela 2ª vez, porque quem está a analisar agora é o legítimo. O primeiro não foi analisado porque não era legítimo. Então faltou aqui uma aula que até de direito, que poderia ajudar o país para as próximas eleições. Mas este recurso que nós estamos a colocar de novo é exatamente para fazer perceber que, ok, entendemos que estes resultados nesses 5 municípios não foi o melhor, mas existe ainda a última instância, tendo em conta que o Conselho Nacional de Eleições, como bem disse o colega aqui, furtou-se a sua função. Então, estamos a levar o Conselho Constitucional como a última instância para que olhe para esta questão e que imponha a ordem até na CNE, sem ter que dizer que nós somos um dos poucos países que temos 2 instituições a analisar um processo eleitoral, de um lado o STAI, de um lado o CNE. Quer dizer, isto é outro grande problema que a gente tem no país. Por que não ter uma única instituição a analisar? Não é? Ok. Dos vários municípios, vamos olhar para 2 que chamaram a atenção, pelo menos do país inteiro. Falo de Climane e da Matola, mas vamos começar mesmo pela Matola. Augusto Palem, como é que olha para esta diferença milimétrica aqui anunciada pela Comissão Nacional de Eleições entre Renamo e a Frelimo? Que cenário é que se espera, aliás, com o MDM ali com os dois pontos a fazer a desfora? É complicado. Espero que haja bom senso de todos os partidos que estão ali. No fundo, o objetivo central é o bem-estar dos municípios. Eu acho que é isso que tem que vincar
no final das contas, porque não podemos... Eu, como MDM, nós vamos olhar aquilo que é bom para os munícipes. A nossa decisão... O MDM tem poucos assentos desta vez na Matola, mas com um poderio tão grande nas nesse olhar que eu digo que o nosso posicionamento como partido vai ser naquilo que vai ser o melhor para os matolenses. Agora, olhando para o próprio processo, eu acho que a RENAM, ao recorrer ao Conselho Constitucional, fez muito bem. Agora, nós tivemos um exemplo de Gurui, em 2013, onde o meu partido, o MDM, não ficou satisfeito, recorreu, mas recorreu com bases, porque não basta recorrer, mas tem que recorrer com provas concretas. Diz que a RENAM não tem provas? Não, aqui o que eu quero dizer é que se a RENAM não está feliz com os resultados, acha que não houve transparência. Eu acho que a RENAM aprendeu com o processo dos cabeças de lista, do Venâncio, quando recorreu e foi chumbado porque não obedeceu a alguns preceitos. Eu acho que agora a RENAM deve mostrar que é uma organização séria, tem um gabinete jurídico muito forte e não voltar a cometer os mesmos erros em falar, porque o que acontece é que processos jurídicos, um lapso qualquer deita abaixo todo o processo. E isso não pode acontecer. Eu olho, por exemplo, o argumento usado pelos tribunais do distrito ou da cidade, quando alegaram que não se cumpriu as 48 horas. Eu acho que, quando temos um gabinete jurídico, tem que olhar essas situações. Não podemos nos cingir no sábado, no domingo, ou na terça ou na quarta, se é 48 horas. Como uma organização séria e conhecendo o regime, as estratégias do próprio regime, nós da oposição, nós os partidos, temos que estar preparados a tempo e hora para evitar esses disse, não me disse. Então eu acho que a RENAM tem todo o direito. O que eu aconselho é que eles estejam bem preparados, assim como o MDM fez e conseguiu em 2013. Se a RENAM assim o fizer, com provas concretas, pode lograr sucesso e não ficar em falácias, porque o que pode acontecer é nós estarmos a discutir falácias, ganhou, não ganhou, e no final das contas não termos editais para provar a nossa própria vitória. E o que traz falácia? Traz conflitos entre nós, o que não é bom neste momento. O que nós precisamos é mais união. O país está numa crise profunda financeira e vivermos em falácia vai nos levar a atrasar mais o processo do desenvolvimento do país. E temos que ficar em olhar esse processo, num olhar da RENAM conseguir provar com editais que o processo não foi transparente. Vamos àquele ano onde Manuel de Araújo, num processo tão conturbado, conseguiu conduzir a campanha, conseguiu candidatar-se e conseguiu vencer as eleições, aliás até com o caso retido ou pendente no Tribunal Administrativo. O que é que se adivinha, como é que olha para este cenário? É possível interromper, é possível surgir uma decisão diferente para o Tribunal Administrativo que interrompa o mandato de Manuel de Araújo? É complicado, porque a partir do momento que já houve uma eleição, ele foi escolhido pelos munícipes de Quilimane. Eu acho que o próprio Tribunal Administrativo se distraiu em algum momento, porque o seu posicionamento deveria ter sido feito antes do processo eleitoral, que seria bonito. É que agora, olhando para aquilo que tem acontecido, governo e o Partido Frelimo, as pessoas olham o governo como Frelimo e Frelimo como governo.
E se houver uma decisão neste momento em que os munícipes já elegeram Manuel de Araújo como cabeça de lista de reclamo para dirigir o futuro de Quilimane, eu acho que aqui o próprio Tribunal Administrativo vai criar um conflito desnecessário. Eu acho que, na minha opinião, apesar de ter os seus argumentos, a lei a seu favor, eu acho que num senso comum já não é oportuno o Tribunal Administrativo dizer alguma coisa, porque eu acho que a sociedade não vai aceitar isso com naturalidade. Eu acho que o tempo dessa decisão já não é este, e o que cabe é o Conselho Constitucional homologar e deixar o cidadão Manuel de Araújo, que foi legitimado pelos munícipes, dirigir os destinos da autarquia de Quilimane. Adelino Buque, voltamos a Matola. Essa diferença milimétrica entre a Frelimo e a Renamo, ainda que a Frelimo esteja na linha da frente, e com um MDM, ainda que com um número reduzido de assentos, mas a fazer alguma diferença e importantíssima neste processo. Como aqui olha, como aqui adivinha que vai ser o próximo ciclo de governação da Matola? Bom, eu penso que o próximo ciclo de governação, olhando para aquilo que é a Matola, vai ser um ciclo que permite a inclusão de todos na tomada de decisão, porque o simples facto de uma parte não estar satisfeita com um determinado posicionamento pode inviabilizar aquilo que são os interesses do município. Portanto, eu penso que se calhar aqui começa uma grande escola de conciliação, do ponto de vista de tomada de decisão, começa uma grande escola de olhar para as minorias como sendo aquelas que até podem trazer um contrapeso, não é, na tomada de decisão. Digo, por exemplo, esta questão do MDM ser minoria, mas é uma minoria que pode tanto ajudar como pode prejudicar. Então, quer dizer, esta visão vai começar a interessar todas as partes. Não há ninguém que saia e entre ali com eu quero, posso e mando. É preciso consultar uma parte, consultar a outra, e com base nisso depois tomar-se uma decisão, no mínimo consensual ou no mínimo negociado. Portanto, eu acho que é uma boa coisa do ponto de vista daquilo que é a governação autárquica. E repare, há uma coisa muito interessante na governação autárquica. Eu comentava com meus amigos, nós os quatro aqui podemos ser membros de diferentes partidos, a vivermos na mesma rua, mas do ponto de vista dos nossos partidos de gladiarmos. Okay. E não estamos a resolver o problema da nossa rua. A autarquia é mesmo isso, quer dizer, tu és do MDM, aquele é da Frelimo, eu sou do Pahumo, mas nós temos um interesse específico como pessoas, resolver o problema da nossa rua. E eu penso que a governação na Matola vai nos levar a esta forma de estar. Agora, aquele que, por razões políticas, repito, políticas, dizer que eu vou inviabilizar, as pessoas também vão olhar para ele e pode colher os seus frutos no futuro, porque a governação autárquica é algo concreto, é algo objetivo. Se eu estou a dizer que trago aqui um orçamento para fazermos a pavimentação da rua do sítio X para o sítio X na Matola, as pessoas sabem onde é que está a acontecer isso, sabem onde é que vai acontecer isso. Se tu disseres que isto não pode acontecer, as pessoas também estão a ver. Estão a tomar conhecimento que, de facto, esta nossa rua não teve energia porque o Partido X inviabilizou. É diferente de uma governação nacional, onde tudo é subjetivo, não há território, não há nada. Quer dizer, a autarquia é uma coisa bastante objetiva e bastante concreta. Portanto, eu acredito que há um ditado popular que há males que trazem bem. Este
acredito que seja o caso. Eu penso que vamos ter um Conselho Municipal que vai respeitar, no sentido objetivo, a Assembleia como um todo, não uma bancada. Temos um Conselho Municipal que vai olhar para as minorias como sendo aquelas que devem ser acarinhadas para não nos trazerem problemas. Vão olhar para a oposição, de facto, aqueles que têm a maioria, como sendo aqueles com quem temos que nos conciliar para termos o sucesso no processo de governação. Eu penso que, nessa perspectiva, a Matola está de parabéns, porque traz um exemplo, de facto, de uma governação inclusiva. Ok. Olhamos para Quilimane. Manuel de Araújo entra no processo eleitoral numa camisa de forças e acaba vencendo as eleições. Como é que olha para este? Bom, pessoalmente, o Manuel de Araújo, o processo que ele tinha a ver com se podia ou não podia concorrer. Legitimidade, sim, para ser cabeça de lista. Portanto, qualquer ação do Tribunal Administrativo, neste momento, é extemporâneo. Okay. É extemporâneo na medida em que ele concorreu, não houve capacidade de uma ação atempada para lhe impedir. Hoje foi eleito e o processo que está neste momento no Tribunal Administrativo não diz que o edil eleito no dia 10 de outubro de 2018 não pode tomar poder. Portanto, eu penso que aqui não precisamos de muita escola para percebermos que ou tu tomas decisão atempadamente ou não tomaste a decisão, cale-se para sempre. Como se costuma dizer nas cerimónias de casamento. Alguém tem alguma objeção? Que o diga agora, se não diga, cala definitivamente. Portanto, este é o caso do Tribunal Administrativo, na minha opinião. Porque realmente o Tribunal Administrativo não vai analisar um caso de um edil de 10 de outubro. Ok. O 10 de outubro elegeu um edil, é Manuel de Araújo. Esse edil vai tomar posse. Não tem nada a ver com aquele edil de 2013, que esteve num partido e saiu para o outro. Eu acredito, quer dizer, eu sinceramente penso que, olhando objetivamente e sem precisar de muitas grandes análises e até por uma questão também de uma paz social que se precisa neste país, eu penso que esta pode ser a posição do Tribunal Administrativo é extemporânea e, por conseguinte, não vale a pena estar a preocupar Manuel de Araújo, ele que se prepare para governar a Quilimane e está de parabéns pela vitória. Tá. Madi, assim, o Conselho Constitucional, ao não trazer uma decisão diferente do que já foi decidido quanto a Matola passa a repetição, o que é que se espera, que tipo de governação é que teremos na Matola? Bom, eu penso que a Matola vai ser uma situação interessante de ver. Primeiro que não foi somente a Renamo que submeteu um recurso na Matola, é que o MDM também submeteu. E me admira até que o colega do MDM esteja a olhar para a questão do processo na Matola e entender que os recursos da Renamo, para além de que a Renamo tem que provar, não sei se o cabeça de lista do MDM vai também fazer o mesmo, e sendo que a Renamo tem que provar, preparar-se melhor para poder recorrer ao Conselho Constitucional. Eu penso que se calhar até nós podemos ter cometido falhas no passado e também falhas que tenham sido colocadas de forma que a Renamo não chegasse ao objetivo fundamental, que era exatamente reaver a posição inicial, que era ter o seu candidato. Mas é estranho também que, tendo o candidato do MDM na Matola recorrido do resultado, ter percebido que neste recurso que a Renamo fez ao Conselho Nacional de Eleições, o MDM tenha-se
colocado à margem da votação. Ou seja, é preciso que o povo saiba que os 3 elementos da Renamo, nesta última deliberação, votaram contra os resultados do CNE, e os 2 membros da sociedade civil também votaram contra, ficando 5 membros. E a Frelimo tem 8 membros, mas o MDM tem 3 membros, que se tivesse votado com a oposição, tendo em conta que essa insatisfação é geral do resultado eleitoral, se o MDM tivesse votado com a oposição, ficaria 8 para o partido Frelimo, 8 para a oposição, e automaticamente ficaria 8. Iria obrigar o presidente do Conselho Nacional de Eleições a tomar formalmente uma posição. Porque, se for a reparar, sempre tem acontecido que o presidente do Conselho Nacional se abstém do posicionamento. Mas, infelizmente, o MDM, apesar do seu candidato na Matola ter recorrido do resultado, o MDM absteve-se. Quer dizer, e torna-se muito complicado perceber como é que há um alinhamento entre a abstenção que tem no Conselho Nacional de Eleições e a posição que toma ao recorrer do resultado. Que significa que, não sei se há um alinhamento. Havendo, não está sendo muito bem alinhado. Agora, em relação a isto, muito menos também ter que dizer que como é que se posiciona como uma oposição numa situação em que tem também que tomar uma posição no Conselho Nacional de Eleições. Na Comissão Nacional de Eleições. Como é que se posiciona como oposição? Não sei, eu penso que o colega do MDM melhor entende, quer dizer, era só para lhe dizer que, em vez de se ocupar com se a Renamo tem que se preparar melhor para tirar o melhor processo para dirigir ao Conselho Constitucional, se calhar seria importante também observar se agiu-se bem, pelo voto do povo. E eu penso que este é um assunto que o MDM tem que refletir. Agora, em relação à Matola, eu penso que ao concretizar-se, ou que se não houver alteração, como bem disse, ambos os partidos estarão dependentes da minoria, ou seja, do MDM, porque existem ali algumas situações que podem ser levadas, podem ser trazidas, se o MDM puder desempatar. Por exemplo, vamos imaginar que se tratar da tomada de posse, se a Renamo não for e o MDM também não for, nós temos uma situação. Se tratar da reprovação do próprio orçamento, se o MDM reprovar, a Renamo também reprovar, temos uma situação que ambas conduzem a novas eleições. Mas tanto como no dia a dia, no processo diário da gestão do município, eu acredito que todos os partidos terão o seu peso. Mesmo a minoria terá o seu peso. Mas aí também é preciso olhar o peso quantitativo que pode existir, mas também qualitativo. E eu penso que o voto de qualidade aqui é o voto que o MDM tem. Independentemente do voto de quantidade que a Frelimo e a Renamo possam ter ali. Mas o voto de qualidade, eu acredito que vai ser do MDM. E o MDM também tem o seu eleitorado, que não é somente o eleitorado da Renamo, ou não é o eleitorado do Partido Frelimo. Tem o seu eleitorado e tem um manifesto. E eu penso que, olhando para o manifesto do MDM e olhando para o resultado e a posição tomada pelo próprio MDM, porque o cabeça de lista do MDM representa o MDM. Olhando para esta situação, acredito que o MDM vai poder analisar para poder decidir para que lado pende nas grandes decisões que têm a ver com a Matola. Ok. Pode Manuel de Araújo arregaçar as mangas para governar Quelimane pela chancela da Renamo? Eu penso que a questão de Quelimane é interessante dizer que o destino fintou o partido no poder, porque quem mais iria tirar vantagem da não concorrência de Manuel de Araújo não era o MDM, pela sua pequenez. Porque o MDM nem, na verdade, tinha um candidato que pudesse ombrear como Manuel de Araújo. Mas o partido no poder teria um candidato que pudesse tentar ombrear com Manuel de Araújo. Carlos Carneiro. Daí que eu digo que o destino fintou a intenção do partido no poder. E também parabenizar o posicionamento do próprio tribunal. Porque, afinal de contas, absteve-se de politiquice. Exerceu a sua função. Agora, se daqui para frente haverá uma nova tentativa de tentar perturbar o
segmento normal do destino de Manuel de Araújo em Quelimane, não sei, mas até agora nós estamos relaxados porque a recorrência ao tribunal, o tribunal deu o seu posicionamento e é o tribunal que a gente recorreu e de lá tivemos nosso posicionamento. Havendo uma outra posição no futuro, também saberemos como lidar com ela. Tá. Até que ponto é que estas eleições vai depois colocar eu queria fazer uma pequena observação aí. Eu penso que o Yassine esteve pela elaboração dele, esteve muito preocupado com as declarações do Palembe. Sim. Mas eu penso que são mais ou menos estas coisas que não nos permitem olhar as coisas por dentro das organizações. Ok. Porque o que o Palembe estava a dizer é que se há um processo devidamente elaborado e submetido ao Conselho Constitucional, ele vinga. Eu penso que a mensagem principal é esta, que em 2013 isto aconteceu e teve sucesso. Ok. E chamava a atenção. E isto é importante porque eu chamo isto para aqui porquê? Porque normalmente há esta tentativa de querer fazer as coisas e não fazer bem. E no fim do dia responsabilizar-se as instituições que têm que tomar a decisão como sendo aquelas que não quiseram tomar a decisão porque estão partidarizadas. Portanto, este é um erro do raciocínio assim. A chamada da atenção do Palembe é válida, porque é importante. Eu não quero trazer aqui a forma partidária com que as instituições que lidam com o processo eleitoral estão. Olha, tão simples como bem disse o Palembe no princípio, a Comissão Nacional de Eleições tinha, no anúncio do resultado, tinha a soberana chance de livrar-se ou de impor-se como uma comissão, mas porque é uma instituição partidarizada, optou pelo mais ridículo. Tanto como nós podemos dizer que, seguindo para o Conselho Constitucional, também nós temos uma instituição partidarizada, tão simples como isto. Mas, quer dizer, o meu entendimento é de que se o colega Palembe, que também é de um partido de oposição e que não descura a possibilidade de ter estas instituições partidarizadas. São passageiros da mesma canoa, mas a canoa está em naufrágio. Então, se estão na mesma canoa, o mais certo é juntarem-se e produzirem um processo com cabeça, tronco e membros para reivindicar aquilo que... Mas tão simples como isso. Daí que eu reclamo que ontem, no anúncio dos resultados, todas as instituições, ou seja, a RENAM e as duas instituições da sociedade civil, na sua declaração de voto, na deliberação do CNE, votaram contra, mas o MDM absteve-se. Talvez esteja a vingar-se do desfalque que queria... É estratégico Eu quero chamar a atenção ao deputado assim, quando coloca, o MDM só tem um membro e um outro da sociedade civil, que tornam-se 2. E a RENAM tem 5. E a FRENAM tem 8. Mesmo juntando os dois partidos da oposição, mesmo assim não há um empate técnico. E eu quero dizer mais. Mesmo o Conselho Constitucional, a CNE, mandou um inquérito, um relatório com algumas perguntas à SEC da Matola. E tivemos lá os nossos 2 membros, um ausentou-se, e os 5 da RENAM, 3 votaram contra e 2 abstiveram-se. E mais, lá no início do problema, abstiveram-se. Está escrito nas atas, nós temos, os nossos mandatários tiveram acesso às atas. Lá na CNE, foi teu colega, o José Belmiro, até colocou nas redes sociais o seu posicionamento. E ele diz, as eleições foram em 53 autarquias. Não é justo dizer que todo o processo foi mal gerido. Temos que aceitar que nas 40 e poucos autarquias o processo foi bem organizado. Então, por isso que ele diz, eu me abstive, porque dizer que o processo, chumbo todo o processo,
a sua consciência não aceita isso. Ele não é pelos resultados, não aceita os resultados das 5 autarquias, mas também ele aceita o resultado das 58, das 48 autarquias. Por isso que ele se absteve. Simplesmente isso. Não é porque votar a favor seria contra Renamo, contra Frelimo, mas eles seguiram a sua consciência e, na minha opinião, não é politiquice nenhuma, é a razão. Eles convivem dia a dia, eles circularam pelo país inteiro a viver com os colegas. Por acaso até Zé Belmiro chega a dizer que dentro do próprio Estado da CNE há pessoas honestas, há pessoas que fazem de coração mesmo, e por essas pessoas tem que haver respeito. Okay. Até que ponto é que as eleições, estas autárquicas, podem servir de antecâmara para as eleições de 2019, aliás, com um novo figurino? Falo das eleições governadores provinciais e gerais até. Eu acho, há uma coisa que o país ganhou, como dizia o Dr. Buck, eu acho que principalmente na Matola e algumas autarquias, até mesmo na cidade da Beira, onde o MDM vai governar, eu acho que os que ganharam vão ter um outro olhar, um respeito, um olhar diferente para com os munícipes. Isto é um dado adquirido, por isso que eu me junto ao Dr. Buck parabenizar a todos os munícipes que souberam dar dividir os votos por todos os partidos. Quiçá se a nossa Assembleia da República tivesse esse figurino da cidade da Matola, eu acho que o país ganhava em grande escala, porque se formos a olhar mesmo as dívidas ocultas, tendo um partido com maioria, vota a favor e passa, mas tendo a situação da cidade da Matola, eu acho que muitos processos que passaram na Assembleia da República não iam passar. Então eu acho que a cidade da Matola e outros municípios vão trazer um bom exemplo para as próximas eleições, porque é assim que acontece em vários países desenvolvidos, com democracias evoluídas. Essa colocação é que traz um desenvolvimento no mundo fora. Ainda não respondeu a minha pergunta. Até que ponto é que estas eleições autárquicas são um ensaio para as eleições a governadores provinciais? É assim, Gersílio, a conjuntura é que dita muitas das vezes o sentido do voto. Sim, mas já próximo ano. Sem dúvida, muita coisa vai acontecer e temos que aceitar isso, porque foram eleitos os edis. O trabalho que eles vão fazer até lá vai ditar o sentido do voto. Até a própria governação do atual chefe do Estado, que vai fazer até lá, também vai ditar algumas coisas. Eu estou a dizer que o próprio MDM, na Beira, o que o David Simango vai fazer, vai ditar o sentido do voto. O que o chefe do Estado vai fazer daqui até as próximas eleições vai ditar o sentido do voto. O que a Renamo vai fazer nos municípios onde ela ganhou também vai ditar o sentido do voto. Ou seja, o desempenho negativo tanto do MDM na Beira, o desempenho negativo da Renamo nas 8 autarquias onde ganhou, o desempenho negativo da Frelimo onde ganhou, ou do chefe do Estado, também vai ditar o sentido do voto. Adelino Buck, se percebeu a essência da minha... Não percebi? Se percebeu a essência da minha questão? Sim, eu percebi. Até que ponto é que estas eleições autárquicas são uma antecâmara para as próximas eleições? Em 2019 vamos já ensaiar um novo figurino, neste caso a eleição de governadores provinciais. Eu penso que estas eleições de facto podem servir de antecâmara e servem para que os partidos políticos se esmerem melhor para o pedido de voto, não é? E também, como dizia o Palembe, serve também para que aqueles que estão no poder, não é, esmerem melhor também para que
o sentido do voto lhes seja favorável. Estas eleições também podem trazer-nos aquela situação de 1999, sim, não é? Em que a Assembleia da República tinha mais ou menos deputados, não havia grandes diferenças em termos numéricos, até porque se uma das bancadas tivesse 2, 3, 4 deputados doentes, acho que o chefe da bancada ficava com cabeça a doer. Eu penso que vamos ter eleições muito interessantes, tanto do ponto de vista de colocação na Assembleia da República, se for já reparar, e isto tem que ser dito, porque as pessoas é preciso perceber isto. Se tu fores a olhar para aquilo que é a atual geografia política e dizer que Zambésia e Nampula tiveram um sentido de voto que é o que tem, não é? Imaginemos que esta situação se mantenha para as eleições gerais, para os deputados da Assembleia da República. Quer dizer, é preciso colocar isto, porque é uma realidade, não é uma ficção. Okay. Significa que se mantiveres o sentido do voto em Nampula e na Zambésia, quer dizer, a pessoa o partido que está lá e que está a governar, definitivamente tem as eleições na mão. Então, não olhar para isto com algum realismo e analisar de forma fria, se calhar é aquilo que costuma-se dizer, é enterrar a cabeça na areia com o coisa atrás, não serve para nada. Okay. Portanto, estas eleições também vão nos trazer uma situação muito interessante. Vamos ter um Presidente da República que será eleito, dos que forem a concorrer, mas tu vais ter as províncias a serem governadas inevitavelmente por partidos diferentes. Isto não é ficção. Aquilo que hoje vimos vai acontecer. Estamos a dizer que a Renamo tem 8 autarquias. Estamos a dizer que o MDM tem uma autarquia. Infelizmente as províncias não são tantas assim, não é? São 10. Okay. Podemos ter aí também alguma divisão da coisa. Então, mas a questão que se pode pôr o que é que se pode esperar disto? Eu penso que disto pode-se esperar uma governação inclusiva. A tal inclusão é que os poderes hoje que tem um governador provincial no quadro da descentralização estão tais que o ministro não tem, não é? Okay. Quem manda na província é o diretor provincial, é o governador. Mesmo o ministro, para implementar as suas políticas centrais naquela província, naquele território específico, ele vai ter que tratar as coisas, não vai dizer que é para nós chegamos aqui e faça isto, não, Sr. Governador, Sua Excelência, Sr. Ministro, nós aqui temos nossos planos. Okay. Então o Ministro vai começar a ter uma forma de se relacionar com o diretor provincial diferente daquilo que é hoje. Eu penso que se a pergunta diz, isto não esvazia o poder do ministro, não esvazia nada, porque o fim último é sabermos que aquela província está a cumprir com aquilo que são os seus planos económicos, por exemplo. Não vai o ministro, não é, dizer que aquela província produziu 50 mil toneladas quando aquela província produziu 5 mil. Porque o diretor vai dizer, não, nós não conseguimos essa cifra. Nós aqui só conseguimos isto. Portanto, por isso é que temos esta dificuldade, aquela e outra. Porque ele tem que responder para questões objetivas específicas. Não vai fazer um relatório para embelezar. Ele vai fazer um relatório objetivo. Isto é como as tais autarquias de que estávamos a falar há pouco tempo. As coisas são tão objetivas,
que tu não podes olvidar nada. Ok. A gestão das províncias no modelo descentralizado também vão trazer ganhos para as pessoas. Os resultados desses ganhos vão fortalecer aquilo que é o país como um todo. Porque hoje, tu tens por exemplo, hoje tu tens um plano económico que tu diz-se que a planificação no nosso país é a partir do distrito, não é? Sim. Mas se tu fores ao plano económico e dizer o que é que vai acontecer aqui, ninguém sabe. Tanto é assim que nós temos muitas dificuldades até de construir uma escola, não é? Numa determinada zona, porque tem que se assentar as pessoas, reassentar as pessoas. Porque é que eu, sendo um dirigente provincial de educação, eu conheço o território, porque é que eu não posso ter um espaço que não precisa de investimento para assentar ninguém, para poder fazer isso? Então, eu penso que os partidos políticos vão se queixar, mas a sociedade vai ganhar. Ok. Aqueles que irão concorrer como partidos ou organizações da sociedade civil que ganharam ou que perderam, esses vão ficar aí a debater, nós devemos ter ganho ali, mas no fim do dia, pelo serviço e pela pressão que a sociedade vai fazer, é o povo que vai sair a ganhar. Eu penso que vale a pena. Eu penso que estamos a antever, de facto, porque aqui a inclusão não é pela vontade de quem está no poder. Aqui a inclusão é feita pelo povo no ato de eleição, que diz, nesta província, 20 deputados são da RENAM, 30 são da Frelimo, 10 são do MDM, 5 Por que não dá 30 também ao MDM? Mamadi Yacine, o país vai, no próximo ano, embarcar para um novo figurino eleitoral, neste caso a eleição dos governadores provinciais. Em conversa de café vale o que vale, mas há quem me dizia que vai ser desta vez que a RENAM pode perder o seu berço histórico. Já imaginou a RENAM de Malas Aviadas, de Sofala para Nampula, passando pela Zambésia, ou nem por isso? Não, eu penso que sim. Se calhar nós temos que olhar para a dimensão da RENAM hoje em dia na Beira e olhar para a dimensão real da RENAM hoje em dia em Nampula, e olhar também para o esforço que é feito na Beira, o esforço que é feito em Nampula, provavelmente tocando na questão do tecido demográfico de Nampula, que é maior em relação à Beira. Implicitamente, se for a ver hoje em dia, a RENAM encontra mais consistência do ponto de vista de base em Nampula do que na Beira. E provavelmente o resultado eleitoral agora das autarquias pode também ter desenhado claramente para que lado tende mais a posição ou a influência da RENAM. Okay. E por outro lado, provavelmente podíamos estar a fazer um shift da Beira para Quilimane, onde a RENAM em todos os momentos nunca foi penalizada de uma forma do ponto de vista dos deputados que tem para a Assembleia da República. Mas por outro lado, dizer que isto pode não estar, pode não representar um revés do seu historial do ponto de vista de apoio que pudesse ter. Hoje em dia, provavelmente, está-se um bocadinho complicado perceber qual é o berço do Partido Frelimo, porque já partiu de um princípio, foi descendo para um outro lugar, e até é muito difícil hoje em dia dizer que o Partido Frelimo só está confinado em Gaza, por exemplo. Mas antes entendia-se que o Partido Frelimo vinha de um outro lugar, o norte era o seu forte, em Cabo Delgado. Então, eu penso que essas mudanças todas fazem parte daquilo que é o processo da alocação do poder. Hoje em dia, o próprio poder nacional, onde é que se encontra? Será que se encontra nas maiorias? Eu penso que não, encontra-se nas minorias. E hoje na RENAM, se for ver essa mudança, é que
a minoria entre Nampula e Beira hoje tornou-se uma minoria em relação a Nampula. E o poder de facto, hoje em dia, esteja em Nampula. Se calhar vai poder olhar onde é que viveu o presidente da Câmara nos últimos anos. Será que isto poderia estar-nos a dar um sinal de onde é que se sente melhor do ponto de vista de conjuntura política? Mas teve sempre Sofala como uma retaguarda segura. Sim, mas é que nós continuamos a ter Sofala como retaguarda segura, mas há um lugar onde a gente se senta bem. E hoje em dia está mais do que claro que a Arnamo senta-se bem em Nampula, sem deixar Sofala para o MDM, claro que não. Quer dizer, não estamos a olhar, mas conquistamos, não é deixar, estamos a conquistar o nosso espaço. Sim, eu penso que existem também outros motivos que fazem com que a Arnamo faça esta gincana de gestão do tecido demográfico. Se for ver, a Arnamo hoje em dia consegue pegar municípios ou províncias onde tem a maioria de pessoas. Então, isto é importante para a Arnamo. Mas desculpa, eu penso que a questão de Sofala como berço da Arnamo não é uma coisa líquida. Ok. Não é líquido, porque eu penso que esta percepção deve ter a ver com a origem do seu dirigente. Do seu líder. Ok. Não é porque Sofala sempre votou Arnamo, não. Quer dizer, há esta ideia de que a província de Sofala é um sítio tendencialmente difícil. Mas já foi o ponto de coordenação estratégica da própria. Mas eu penso que não é por aí, porque efetivamente, se fores a recuar no tempo, vais encontrar um Manuel Pereira que perdeu. Sim. A favor do David Simango, foi na Beira. Vais encontrar um David Simango também que derrotou a seguir da Arnamo, não, a seguir já não, o Arnamo não concorreu, e vais encontrar mais uma vez a derrotar agora o Manuel Bissopo a ser derrotado pelo secretário-geral a ser derrotado pelo MDM. Portanto, não é líquido que a Beira seja o berço da Arnamo. Quer dizer, eu penso que da mesma forma que tendencialmente se diz que o berço da Frelimo é Gaza, eu penso que isso tem a ver mais com o facto de Eduardo Chuvamo Monlani e depois Samora Machel terem nascido em Gaza. Eu acho que não é por via de um estudo que tenha se chegado a essa conclusão, até porque pessoalmente eu já li um estudo sobre as tendências políticas e aquilo que pode ser considerado mesmo o berço da Arnamo nem é Nampula, é Zambésia. Ok. Sim. Tá. Aquilo que do ponto de vista estatístico, do ponto de vista de literatura, há um estudo que o IES produziu e é público. A Zambésia foi sempre um espaço fiel a Arnamo. Foi uma zona franca da Arnamo. Sim, da Arnamo. Não é Sofala. Portanto, eu penso que é realmente algo que não tem bases para se dizer que Sofala é da Arnamo. Sofala é dos sofalenses. Tá. E o líder da Arnamo viveu num ponto específico de Sofala, que é Gorongosa. Não é todo o Sofala. Tá, e assim podes concluir o pensamento, que é para nos despedirmos, estamos mesmo a chegar ao final. Então, eu penso que as próximas eleições, nós tivemos agora estas num figurino novo. Sim. E o resultado é este. Quer dizer, eu penso que no ponto de vista quantitativo, o Partido Frelimo pode ter muito bem, venceu a maior parte dos municípios, mas do ponto de vista qualitativo, nós nos sentimos confortáveis. Porque se for ver, Arnamo parte para estas eleições sem nenhum município. Não, tem a Nampula, né? Não, porque me refiro, o Nampula também nós conseguimos arrancadas intercalares, numa intercalar de 6 meses. Arrancar não, ganharam. Não, me refiro a tirar do... Agora, se for a ver, é que nós conseguimos ter as zonas que do ponto de vista
econômico do país, estratégico hoje são geridas pela Renamo. Mas há também mencionar que em Maputo a Renamo conseguiu colocar como resultado cerca de 24. Quer dizer, será que isto... Não, mas para mim a grande vitória da Renamo está em Gaza. Xai-Xai são 8 deputados. Sim, nós conseguimos... Aí sim, eu acho que aí é algo de que não se pode contornar. Quer dizer, tu teres em Xai-Xai 8 membros na Assembleia Municipal da Renamo, é uma conquista da qual a Renamo tem que se orgulhar. Okay. Eu penso que não fazer vincar este aspecto, esta vitória, é não ter noção do que é um ganho político. Porque... Mas também quer dizer, a nossa vitória é fruto de uma preparação. Não está em causa sim, isso. E também pode representar o desgaste do partido no poder, né? Porque é preciso também. Bom, é preciso também porque nós retiramos os municípios de alguém. Não, isso eu não sei. Agora, que vocês tiveram uma vitória, não há dúvidas, porque aquele foi um ambiente sempre hostil, do ponto de vista político, a Renamo. Ao MDM também. Ao MDM também, mas o MDM são miúdos. Augusto Pelem, Adelino Buque, Mamadi Yacine, muito obrigado pela vossa presença nos nossos estúdios. Seguramente que nas próximas ocasiões vamos voltar a cruzar caminhos. Obrigado. Vamos a esta altura observar uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para fazer correr a informação. Até já.